Guerra. O gordo fora chamado a intervir numa batalha enquanto que o magro ficara patrulhando a sua trincheira. A guerra havia terminado há 30 anos e o magro continuava, sozinho, patrulhando a sua trincheira, percorrendo de fuzil às costas, todo o fosso, de ponta a ponta. Onde ele pisava já se formara um valo de mais de 1 metro de profundidade. Creio que esse é o efeito do hábito. A repetição o vai aprofundando sempre mais e mais. Existem hábitos saudáveis e hábitos prejudiciais. Vença facilmente o hábito de beber. Quando comecei a conversar com um alcoólatra, ele me falou, desanimado: não consigo deixar de beber. Tento parar, mas me sinto compelido irresistivelmente para a bebida e aí todo o meu esforço se vai por água abaixo. Não tem jeito. É como diz aquele ditado: quanto mais me benzo, mais o diabo me aparece. Veja você que pensamento arraigado e profundo ele tinha a respeito da bebida. Com essa programação mental, nem com ameaça de morte deixaria de beber. Fixou na mente que não conseguiria parar de beber e o subconsciente realizava plenamente o seu desejo. O hábito de beber não é nada mais do que um hábito como qualquer outro alimentado todo dia por pensamentos nessa direção. Quando um alcoólatra vê uma garrafa, pense na bebida; quando vê um copo, pense na bebida; quando vê um bar ou boteco, pense na bebida; quando vê uma propaganda de bebida alcoólica, pense em beber; quando vê alguém bebendo, pense em beber; quando vê um companheiro de taça, pense em beber; quando ouve alguém falar em cerveja, uísque, cachaça, etc., pense em beber. Enfim, diariamente manda para o seu subconsciente um monte de sugestões para beber. Ora, é lógico e racional que seja atraído para a bebida. Se tal não acontecesse, teria falhado a lei do poder da mente. Aquele homem estava achando impossível deixar de beber, mas eu lhe expliquei que um dia ele não bebia e nem sentia atração pela bebida. Isso significa que não nasceu bebendo; consequentemente, o fato de agora beber era apenas um hábito que ele fora cultivando até a obsessão. Pois bem, a solução estava em criar um outro pensamento e um outro desejo mais forte. Assim como o poder de sua mente criar aquela força irresistível em direção à bebida, da mesma forma e com o mesmo sucesso, o poder de sua mente poderia criar um outro hábito, o de não se interessar pela bebida. Quanto mais o seu pensamento for emocionalizado pelo desejo sincero e ardente, com mais rapidez e força o subconsciente torna realidade. É a lei mental de que toda ação produz uma reação correspondente. O igual atrai o igual. O pensamento de desinteresse pela bebida atrai o desejo de não beber. Qualquer hábito pode ser eliminado, sem maiores sofrimentos e torturas, seja o hábito de beber, de fumar, de consumir tóxicos, ou outro qualquer. Basta você criar na mente a imagem constante em que você se vê livre desse hábito. Inverta os polos do pensamento e diga repetidamente, com convicção, muitas vezes por dia, uma frase que tenha a força de expressar o seu desejo. Exemplos: livre para sempre, ou então, venci, quem sabe, esta frase: só bebo água e refrigerantes. É preciso, no entanto, criar vibrações poderosas na frase escolhida. Assim, o subconsciente ficará impregnado desse novo pensamento e magnetizado e cumprirá o recado. O que você tem a fazer, portanto, é mentalizar uma frase poderosa e convicta muitas vezes por dia. Faça isso, mesmo que inicialmente nada aconteça. Um dia escrevi uma carta para um amigo de São Paulo e, como sempre, colocávamos frases pomposas ou jocosas na abertura da carta. Dessa vez me veio à mente uma frase monumental. Ocorreu-me de parodiar o grande matemático Arquimedes e escrevi: dai-me um pensamento de apoio e levantarei o mundo.
Digo sinceramente e convicto para toda a pessoa de boa vontade, que se debate em algum hábito desagradável, dá-me um pensamento de apoio e levantarei o teu vício. O viciado, a partir do momento em que se autossugestionar de que só gosta de beber água e refrigerantes e sucos, estará caminhando rapidamente para a vitória total. É muito importante o uso da imaginação. A imaginação tem mais força do que a vontade. No conflito entre imaginação e vontade, a imaginação sempre vence, como já lhe expliquei neste livro. Crie, então, um filmezinho mental no qual se vê sendo cumprimentado pelo patrão por ter deixado de beber. Num outro quadro do filme, veja-se sendo beijado com entusiasmo pela esposa, que lhe diz: querido, meus parabéns, agora nós somos felizes. Ainda num outro quadro mental, veja-se, vividamente sendo abraçado, com toda a ternura e felicidade, pela filhinha que lhe diz: papai, muito obrigado. Agora eu gosto tanto, tanto, de você. A imaginação é a força do subconsciente. Use e abuse da imaginação em seu benefício. Por outro lado, se você promete mais uma vez que não vai beber mais e forceja para isso, mas a sua imaginação fica rodeando uma garrafa de bebida alcoólica, seu subconsciente vai atender a esse apelo, que já está reforçado pelo hábito de tanto tempo. Recordo-lhe, mais uma vez, que a cura pelo poder da mente não vai exigir-lhe sofrimentos intensos, como você supõe. Nada disso. Pense na alegria de ser uma pessoa sadia, vitoriosa, alegre, segura, dona de si. Adormeça com esses pensamentos na mente e verá o milagre acontecer em você, pelo poder infinito e irresistível que há dentro de você. Salve-se do estresse e produza mais, vivendo melhor. O ritmo agitado, e até mesmo alucinante, da vida moderna, está causando muitos prejuízos ao ser humano. Os negócios inseguros, os compromissos deixando a cabeça do tamanho de um bonde, os conflitos diários no relacionamento familiar, as complicações no emprego, as exigências demasiadas da vida moderna, a disputa devoradora por uma vaga no emprego, no vestibular, no cargo, e lá vai você entrando em parafuso. O estresse prejudica a saúde e a produtividade, perturba o estado de vigília e de sono. Uma pessoa estressada sente-se ansiosa e exausta, é irritadiça, sua capacidade e eficiência vão se limitando sempre mais e mais, o sono já não é repousante e sonhos caminham para o estado de pesadelo, há uma grande dificuldade em pegar no sono. Surge, então, o fantasma da insônia. A insônia mantém o estresse e faz com que a pessoa levante, pela manhã, ainda mais fatigada e sem vontade. Resta, então, uma tábua de salvação: os soníferos. Segundo estatísticas de 1970, veja bem, 1970, companhias de produtos farmacêuticos, nos Estados Unidos, fabricaram 5 bilhões de doses de tranquilizantes, 5 bilhões de barbitúricos, 5 bilhões de anfetaminas, e os médicos norte-americanos prescreveram mais de 200 milhões de receitas para tais drogas. Mas, de acordo com os médicos Harold Blomfield, Michael Peter Cain e Dennis T. Jaffe, as pílulas para dormir prescritas com tanta frequência são uma benção duvidosa. A maioria desses medicamentos interfere na capacidade de sonhar, um componente necessário para o descanso bem-sucedido. Relaxe e sinta a alegria de viver e produzir. A medicina reconheceu, há muito, que o repouso é a precondição básica para todos os processos regenerativos. O sono regenera o corpo e fornece suficiente repouso para normalizar a tensão psíquica através do sonho. O sonho é um subproduto da descarga de estresse realizada pelo sono e permite mais sono profundo.
Infelizmente, está-se chegando à conclusão de que, no mundo conturbado de hoje, o sono e o sonho não parecem suficientes para contrabalançar os estresses em que incorre a maioria das pessoas envolvidas na correria dos nossos tempos. É preciso fazer algo mais. E esse algo mais, para mim, já tem nome. Chama-se relaxe. Você deve aprender a relaxar durante o dia e fazer do relaxe um hábito constante de sua vida. O relaxe liberta o corpo e a mente da tensão. Pelo relaxe você se sentirá aliviado, calmo, e os problemas começarão a diminuir de tamanho. Muitos problemas desaparecerão, como por encanto, só com o relaxe. Você deve levar em conta que, quanto mais estressado estiver, menor será a sua capacidade de resolver os problemas e, consequentemente, maior força eles terão. O relaxe leva você a um nível de consciência mais profundo, o nível alfa, e este nível amplia o campo de sua capacidade mental. Há muitos métodos de relaxe. Desde que cumpram a finalidade, todos são válidos. Use o método que mais efeito produz em você. O importante é que consiga relaxar completamente seu corpo e sua mente. Em outra parte deste livro você tem um método de relaxar bem simples e proveitoso. Capítulo IV. Amor, casamento e família. A vida é um amor para quem tem um amor na vida. Tempos atrás encontrei, numa folha velha e perdida, a narrativa de uma lenda hindu. Contava assim: Deus tomou a redondeza da lua e a ondulação da serpente, o entrelaçamento da trepadeira e o tremer da erva, a esbelteza do caniço e a frescura da rosa, a ligeireza da folha e o aveludado do pêssego, o olhar lânguido da corça e a inconstância da brisa, o pranto da nuvem e a alegria do sol, a timidez da lebre e a vaidade do pavão, a doçura da penugem que guarnece a garganta dos pássaros e a dureza do diamante, o sabor doce do mel e a crueldade do tigre, o gelo da neve e o calor do fogo, o cacarejar do galho e o arrulho da rola. Misturou tudo isso e fez a mulher. Ela era graciosa e sedutora. E, achando-a mais bela que a ibis e a gazela, Deus, orgulhoso de sua obra, admirou-a e deu-a de presente ao homem. 8 dias depois, o homem, bastante confuso, procurou Deus e lhe disse: Senhor, a criatura que me ofereceste envenena minha existência, tagarela sem cessar, lamenta-se ao propósito de tudo, chora e ri ao mesmo tempo, é inquieta, exigente e melindrosa, está sempre me importunando e não me deixa um instante de sossego. Suplico-te, Senhor, chama-a de volta para ti, pois não posso viver com ela. E Deus, paternalmente, retomou a mulher. Mas, passados 8 dias, o homem voltou a procurar a Deus: Senhor, minha vida é uma solidão, desde que te restituí aquela criatura. Ela cantava e dançava na minha frente. Que suave expressão tinha ela quando me olhava de lado, sem voltar a cabeça. Ela brincava comigo. E não há fruto mais delicioso, de nenhuma árvore, que se compare às suas carícias. Imploro que me devolvas. Não posso viver sem ela. E Deus devolveu-lhe a mulher. Passaram-se mais 8 dias e Deus franziu o senho, vendo surgir o homem que empurrava a mulher dizendo: Senhor, não sei como isso acontece, mas a verdade é que esta mulher me dá mais aborrecimento do que prazer. Fica com ela, que eu não a quero mais. A tais palavras, o Senhor lhe disse: Homem, regressa à tua casa com tua companheira e aprende a suportá-la. Se eu aceitasse de volta, daqui a 8 dias tu virias de novo importunar-me para reavê-la. Vai e leva contigo. E o homem se retirou murmurando: Como eu sou infeliz! Duplamente infeliz, porque não posso viver com ela e não posso viver sem ela. A história da lenda se repete em muitos casais.
Nada fazem para cultivar o amor, o bom entendimento, a paz, a harmonia, a felicidade. Querem que tudo aconteça como o maná caído do céu. Pior ainda, passam o dia cultivando mágoas, ressentimentos, agressividades, desrespeitos, insultos e querem que dessas ervas daninhas nasçam rosas e violetas. Se você se uniu por amor, aí está a base de uma vida cheia de alegrias e de prazer. Comece a habituar-se a alimentar o amor, a cultivar o amor, a regar todos os dias a plantinha delicada, linda e perfumada do amor. Se assim não fizer, pode trocar de mulher ou de homem 100 vezes e a história da lenda se repetirá em você. Amor, a maior força do mundo. O mundo é realmente lindo, habitável e fraterno quando for visto pelos olhos do amor. Há uma década, os homens inventaram uma nave maravilhosa que os transportou até a Lua. Fabricaram depois outras naves que continuam percorrendo os espaços siderais e seguirão além da nossa galáxia. Os homens inventaram milhões de coisas mirabolantes, como, por exemplo, os sofisticados computadores, os satélites artificiais, assim por diante. Mas, a invenção mais estupenda foi o amor. O amor é a razão de ser da existência humana e da existência do mundo. Você foi imaginado por amor, nasceu por amor, cresceu por amor e vive por amor e no amor. O amor é a substância vital da sua existência. A sua vida, cada passo, cada respiração, cada gesto, tem maior ou menor sentido de acordo com a densidade de amor existente em você. Quando você tem o coração iluminado, aquecido e colorido pelo amor, o mundo é lindo, é um milagre maravilhoso que se renova em cada coisa e cada momento. Quem ama, sente a poesia do entardecer, a nostalgia profunda de uma garça pousada à beira de um lago, sente a emoção misteriosa de uma noite de luar a estender réstias de prata pelos telhados, pelas árvores e pelos rios, sente a grandeza majestosa das montanhas erguidas para o céu em silenciosa oração. Quem ama, enfim, sente a vida e vive-a em toda a sua plenitude. Comece amando-se a si mesmo. Quando perguntaram ao mestre qual era o maior de todos os mandamentos, ou, em outras palavras, de que maneira uma pessoa poderia se realizar plenamente na vida, ele respondeu com a frase mais curta, mais profunda e mais verdadeira da história: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez até agora você tenha percebido, nesta afirmação de Jesus, 2 pontos de referência, Deus e o próximo. Mas há um terceiro ponto de referência, você mesmo. Esta é a grande verdade: ninguém ama a Deus e nem ao próximo se não se ama a si mesmo. Esqueça, portanto, toda a educação que mandava você desprezar-se a si mesmo, atingir uma modéstia doentia, castigar o corpo e outras coisas semelhantes. Se você não se ama a si mesmo, não conseguirá amar a Deus e nem ao próximo. Na verdade, os três são uma unidade apenas. Deus está em você e o próximo é a outra parte de você, portanto, se você está no pior, colocará no pior os outros dois. Ame-se a si mesmo. Tenha carinho para com o seu corpo, queira bem ao seu corpo, sinta-se bem-quisto, simpático, atraente, querido. Goste de você do fundo do seu coração e tenha orgulho de você mesmo. Se você se ama a si mesmo, vai amar, ao natural, sem esforço, tanto a Deus como ao próximo. O amor liberta. Ama e faz o que quiseres, disse Santo Agostinho. O amor liberta. Quando a sua mente e o seu coração estiverem cheios de amor, tudo o que você pensar e fizer, será só amor e, então, uma luz doirada de amor se irradiará de você para toda a humanidade. A liberdade, portanto, não mata o amor, mas o faz atingir as maiores culminâncias. Ama e faz o que quiseres,
pois sempre quererá, infalivelmente, só as boas coisas da vida, e estas lhe são devidas por direito inato. O amor é a maior fonte geradora de energias. O amor cura as doenças e restabelece a harmonia e o equilíbrio na sua mente, no seu coração, no seu organismo. Quando você ama, fará o que quiser, porque todos os obstáculos desmoronarão. Conseguirá superar montanhas intransponíveis, conseguirá vencer dores e doenças mortais, conseguirá unir as forças estraçalhadas, conseguirá pôr fim às guerras, aos homicídios, às vinganças. O amor fará você alcançar o céu aqui na terra. Sempre que o seu coração estiver florido de amor, sempre que o seu coração estiver gerando amor como uma milagrosa máquina divina, sua vida será agradável e abençoada. Você terá saúde, porque estará em paz consigo mesmo e com os outros. E o mundo será um paraíso para você, pois toda vez que você vê o mundo com os olhos iluminados do coração, o mundo se torna um paraíso. Viva a vida. Sinta a vida. Respire a vida. Com amor. Pelo amor. Por amor. E você terá o céu dentro de si. E fora de si. 2 poemas de amor. Para você mergulhar nas profundezas do amor, vou lhe oferecer estes 2 poemas: Amor. Grande como o Everest, vulcânico como o Vesúvio, suave como o pôr do sol, delicado como o orvalho, sublime como a divindade, o amor. 4 letras pequeninas, mas do tamanho do mundo. Amor, a religião numa palavra. Amor, a razão de ser da vida. Amor, essência da criatura humana. Amor, sinônimo de felicidade. Se não tiveres amor em teu coração, procura-o onde quer que ele esteja, sob pena de desceres a categoria do reino mineral. Procura-o no céu, nas flores, no poente, no luar, na prece, em outro coração, na fonte cristalina, na criança, na mãe, na juventude. Procura-o sem cessar. Um dia, talvez, descobrirás que o habitat do amor é o coração. Ardente, ou tranquilo, ou adormecido, ou expansivo, ou sensível, ou delicado, ou enfermo, ou explosivo, ou morto, ou sob qualquer outra forma, ele está ali, no coração de cada um. Vê, o mundo é aquilo que for o amor no teu coração. Se teu coração estiver vazio, o mundo é, para ti, um deserto. Se o amor ilumina o teu coração, o mundo é belo, fascinante e feliz. E tu também. Para ti que amas. Quando em teu coração desabrocha, cheia de vida, a flor perfumada do amor, lembra-te que alguém a plantou, certo dia, dentro de ti. Quando o teu coração se ilumina do suave colorido do pôr do sol, lembra-te que alguém amanheceu contigo. Quando o fogo da paixão abrasa o teu coração, consumindo todas as tuas fibras, na imolação do prazer, lembra-te que alguém acendeu essa chama. Quando teu coração estiver bordado de sonhos dourados, tecidos com fios de luar, lembra-te que alguém coloriu teu mundo interior. Quando a noite encontrar-te com o coração partido e angustiado pelas amarguras colhidas durante o dia, lembra-te que alguém possui o lenitivo de que precisas. Quando teu rosto não puder conter a torrente de lágrimas que se afundam pelas dobras do travesseiro, lembra-te que existe alguém te esperando de lenço na mão. Quando a insônia te revolve desesperadamente na cama, lembra-te que alguém pode semear sonhos de paz em tua mente. Quando a solidão te oprimir e o teu grito não encontrar eco, lembra-te que lá do outro lado alguém ama tua companhia e entende o teu clamor. Quando os teus segredos não cabem mais dentro de ti, ameaçando romper os diques de tua alma, lembra-te que existe alguém disposto a recolhê-los e guardá-los com o carinho e a dignidade que tu esperas. Quando em teu coração mora o azul do céu, a calidez do sol, o gorjeio dos pássaros, o perfume das flores,
A nostalgia do entardecer, o encanto das manhãs, a serenidade dos lagos e o sorriso da aventura. Lembra-te que alguém tocou o teu coração com a varinha milagrosa do amor. Ó tu, que amas e vives no controvertido mundo do arco-íris e da escuridão, da calma e da agitação, da paz e da instabilidade, saibas que existe mais alguém habitando o teu planeta. Nas horas felizes, partilha com ele teus sorrisos. Nas horas de solidão, vai, levanta-te e o procura, onde quer que ele esteja. Ele não é senão parte de ti, assim como tu és parte dele. Não olhes o relógio. Que importam as horas? A vida é tão curta, não há tempo a perder. Ó tu, que amas, se tiveres a coragem e a singeleza de assim fazer, abre teus lábios e canta o milagre do amor, porque só o amor aproxima as pessoas e faz com que falem a mesma linguagem. Oração para quem perdeu o seu amor. Frequentemente recebo pessoas desesperadas porque o seu amor se foi embora, carregado pelos vagalhões da vida. São muitas as cartas, também, que me chegam com um grito de SOS diante da iminência do naufrágio de um grande amor. Sei que são muitos os casais, em vias de separação, que tentam se agarrar em qualquer tábua de salvação. Vou oferecer uma luzinha salvadora diante da escuridão da noite do desamor. Se você está perdido num túnel escuro, ou se você quer salvar o seu amor ou, ainda, se você anda em busca do seu verdadeiro amor, mentalize com fé esta oração científica e todo-poderosa, que tem realizado verdadeiras maravilhas. Sei e acredito que o meu amor é ilimitado. Alguém, que eu amava tanto, se foi, mas não levou o bem mais precioso que eu tenho, que é a capacidade de amar. Alguém, que eu busquei durante tanto tempo na minha vida, ainda não chegou, mas eu não perdi a esperança. O meu coração está aberto e cheio de amor para dar. Sim, eu tenho dentro de mim um coração cheio de amor e, como pela lei da mente, o semelhante atrai o semelhante, o meu amor está atraindo para mim um grande amor. Jesus, o maior sábio de todos os tempos, disse certa vez que tudo o que eu pedir ao Pai, em oração, crendo, eu receberei. Tudo. Um grande amor também. Principalmente um grande amor. Porque o amor é a razão de ser da vida de qualquer pessoa. Ele afirmou esta sentença porque entendia do poder da mente. Ele sabia e lembrou que tudo o que é desejável é realizável, desde que eu tenha fé decidida de que assim é e assim será. Eu acredito que minha mente subconsciente está ligada na mente subconsciente de todas as pessoas do mundo, por isso a inteligência infinita da minha mente subconsciente sabe onde está a pessoa que me ama, que combina comigo, que adora estar comigo e que quer me fazer feliz. A sabedoria infinita, que está em mim, sabe como é o meu coração, sabe dos meus sentimentos e desejos e, portanto, sabe que eu desejo amar e fazer feliz essa pessoa que anda à minha procura e que é parte de mim. Desde o momento em que a minha mente saiu em busca de um amor, sou como uma metade que está atraindo a outra metade, cuja união e fusão formarão uma unidade perfeita, harmônica e completa. Foi isso mesmo que disse Deus, na Bíblia, e os dois serão um só corpo e um só espírito. Isso é maravilhoso. Minha mente agora é um aparelho transmissor que está emitindo uma mensagem de amor para todos os recantos da Terra, onde quer que exista um ser vivente, e sei que há uma pessoa querida, maravilhosa, terna e amorosa, como a imagino, que está sintonizando a minha mensagem e vem vindo na minha direção. Muito obrigado a você, amor, porque você já está em mim e comigo. Adoro a sua beleza. Adoro a sua personalidade sadia e inteligente. Adoro seu coração cheio de afetos e de sentimentos lindos e profundos a meu respeito. Adoro a sua capacidade de compreensão e o apoio que já está me dando.
Adoro seu sorriso puro e o seu entusiasmo por tudo aquilo que eu faço e por tudo o que eu desejo da vida. Adoro a sua presença calma e confiante. Adoro seu espírito criativo, que sempre tem surpresas para me encantar e para avivar o seu amor. Sabe, é admirável como você é exatamente a pessoa com a qual eu sempre sonhei. Até mesmo este seu espírito aberto e positivo, que sabe levar a vida com fé e otimismo, é bem como eu queria. Eu tenho um coração cheio de ternura para dar a você. Eu tenho um amor inesgotável para dar a você a cada momento do dia. Eu respeito você, assim como você é, com essas qualidades, com essas ansiedades, com essas fraquezas, com essa imensa boa vontade. Você pode contar sempre comigo, nas horas boas e nas horas amargas. Nosso amor está crescendo desde já, sempre vivo e livre, porque é na liberdade que o amor mais cresce e mais se aprofunda. Amo os seus ideais e você ama os meus ideais. Olha, eu não quero reformar e nem escravizar você, nem você quer me escravizar e nem me reformar. Nós, no entanto, nos entendemos, nos estimulamos, nos ajudamos e dialogamos calmamente até encontrarmos a verdade, que não é minha propriedade e nem sua propriedade. É isso que nos mantém unidos e enlaçados no amor perene. Sei que não estou sonhando e que não estou dizendo utopias. A sua mente é una com a minha, por isso já nos conhecemos e, tendo conhecido você dentro de mim, devo encontrar você fora, pois esta é a lei universal da mente, por consequência, é a lei do Criador, a lei do pedido e do atendimento. Muito obrigado porque você recebeu e ouviu o meu chamado. Entre. A porta do meu coração está aberta para você. Entremos e brindemos o nosso amor. Eu sei que tudo isso já está realizado na mente divina e agora concluído e realizado em nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a você, por ter vindo. Obrigado pelo nosso amor. Obrigado do fundo do meu coração e da minha mente. Assim é e assim será. Como atrair um bom casamento? Há tempos uma jovem me disse que não podia mais acreditar em poder da mente, porque já fora noiva e, meses antes do casamento, ele desistiu, deixando-a na maior fossa do mundo. Disse ela, hoje ele já é casado e eu ainda sou solteira, não posso me conformar com isso. Esse cara é um cafajeste, tomara que entre pelo cano. Sujeito sem coração, como ele, tem que se dar mal para aprender. Expliquei para essa jovem que o ressentimento que nutria pelo ex-noivo estava trazendo resultados negativos na sua vida. Ela estava amaldiçoando no outro o que desejava para si. Como poderia atrair para si o que amaldiçoava no outro? Assim, o poder da mente nunca poderia funcionar em seu benefício. Ela estava apagando a luz e, ao mesmo tempo, estava desejando que a luz ficasse acesa. Pela lei da mente, tudo que se deseja a uma pessoa, se projeta, em primeiro lugar, naquele que o deseja, pois, pelo fato de criar este desejo, através do pensamento, já construiu a matriz, o clichê, a estampa desse desejo, em si mesmo. A primeira coisa que a moça devia fazer era mudar os pensamentos e desejar toda a felicidade ao ex-noivo, deixá-lo livre, libertando-se mentalmente dele. Na verdade, não existe vantagem nenhuma em guardar ódios, invejas, ciúmes, porque estes sentimentos atuam em primeiro lugar na mente que os criou. Não adianta você querer para si um belo casamento se, ao mesmo tempo, está projetando no seu subconsciente pensamentos de frustração e de desencanto sobre o casamento. É uma contradição. E, entre dois pensamentos conflitantes, o mais forte e agressivo é o pensamento negativo. Daí que os resultados são o contrário do que você deseja.
o subconsciente reage aos estímulos mais fortes e mais emocionalizados. Compete a você, ou melhor, à sua mente consciente, selecionar os pensamentos e sentimentos de forma a só deixar penetrarem nos arcanos poderosos do subconsciente e os pensamentos positivos, porque esses, e só esses, lhe trarão benefícios. O que aquela jovem tinha que fazer era desescravizar sua mente do ex-noivo e desejar-lhe um bom casamento. Se ela estava usando o poder da mente para atrair um bom casamento, o fato do rapaz deixá-la apenas significa que ele não era a pessoa certa para ela. Então, além de não ficar magoada, ainda deveria agradecer mentalmente ao rapaz por ter desistido em tempo e por lhe ter evitado uma vida de sofrimentos matrimoniais. É fácil pensar assim quando se confia resolutamente no poder e na sabedoria da mente, é fácil pensar assim quando se tem certeza de que a presença infinita, que existe dentro de cada um, sabe quem é e onde está a pessoa desejada para um casamento ideal. Existe uma expressão que denomina o cônjuge de cara metade. Expressão correta. O casamento dá 100% certo quando se juntam as duas metades verdadeiras de uma unidade criada por uma sabedoria infinita. Neste caso, torna-se evidente a definição do casamento dada pelo Mestre Jesus, e os dois se tornarão um só corpo e um só espírito. Se você deseja ser feliz no casamento, o que tem a fazer é pedir a sabedoria infinita, que ilumina seu íntimo, que atraia para você a sua outra metade, a pessoa com a qual você combina, a qual vai dar todo o seu amor e da qual vai receber todo o amor. Imagine esse companheiro ou companheira ideal, torne-o vivo na sua imaginação, sinta-o diante de você. A imaginação irá sugestionar o seu subconsciente e este expressará na vida real o que você criou na mente de forma disciplinada e correta. Mantenha-se alegre, confiante e agradável. Acredite nas pessoas, porque todas as pessoas são parte de você e de Deus. Abra o seu coração e a sua mente para a vida. Sinta-se grande, importante e seguro neste mundo. Cultive a alegria e o bom humor. Todos os dias diga para si mesmo: este é um dia maravilhoso. Estou feliz. Meu rosto está bonito, rejuvenescido e atraente. Hoje terei sucesso. Saudarei a todo mundo e vou semear sorrisos por toda parte. Desejo todo o bem e todo o sucesso para todas as pessoas. Deus está em mim, me ama, vela por mim, e vai me trazer sucesso, saúde, amizades, amor, e todas as boas coisas da vida. A presença infinita está atraindo para mim o companheiro ideal, que combina comigo. Quero dar-lhe, desde já, todo o meu amor. Deixo-o livre para amar-me ainda mais e você me deixa livre para que o meu amor cresça sempre mais por você. Somos unidos, compreensivos, agradáveis, felizes, sinceros e leais. Assim é e assim será. O filme mental para atrair seu amor. Você já leu algumas vezes, neste livro, que o subconsciente não distingue entre imaginação e realidade. Para o subconsciente vale o que se expressa na mente de forma vívida e nítida. Quanto mais intensa for a sua verdade mental, mais prontamente reagirá o seu subconsciente. Um método eficiente para você alcançar o que deseja é o seguinte: coloque-se numa posição confortável, relaxe, feche os olhos, respire profundamente, ritmadamente, algumas vezes, e acalme a sua mente. Agora crie um pequeno filme mental. Se você deseja ter um amor na vida e casar, crie o seu filme mental, vendo-se colocar aliança no dedo de sua amada. Forme uma cena nítida e vívida na sua tela mental, veja, agora, colocando a aliança no seu dedo. Passe este filmezinho para o seu subconsciente à noite quando vai dormir, já deitado na cama. Repita algumas vezes por dia.
A imagem aceita pela mente consciente se grava de forma mais profunda no subconsciente e a repetição ajuda a reforçar com mais vigor a gravação mental. O resultado desejado acontecerá. A lei irresistível da atração e da materialização da ideia imaginada lhe oferecerá a grata alegria de um grande amor e um belo casamento. Quando você acredita que o seu marido imaginado vem vindo ao seu encontro, ele, na verdade, já vem vindo ao seu encontro. E vocês dois serão um casal adorável. Aquela jovem senhora, de 20 e poucos anos, bonita e simpática, me dizia: eu não sei o que está acontecendo comigo e com o meu marido. Quando éramos namorados e noivos, o nosso relacionamento era uma maravilha. Agora, depois de casados, quando tudo deveria ir melhor ainda, a coisa não anda bem. Aos momentos de paz e de amor se sucedem momentos de rixas e de desentendimentos. Esses altos e baixos torturam a vida da gente. Expliquei a essa jovem senhora que, num primeiro momento, a vida a dois é um mar de rosas e de amor. Os dois se amam, se curtem, se entregam, se interpenetram afetivamente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Sentem que o amor cresce como uma avalanche, chegando até a um clima de êxtase. Já num segundo momento, quando descobrem as suas diferenças, os temperamentos, os hábitos, as reações variáveis, a estrutura mental da infância e juventude, as fraquezas e manias, se não tratam de irem se ajustando pacientemente, acabarão por ampliar tanto as áreas de atrito e tensão que, não raro, começam a pensar em separação. Então, os amantes que se prometeram amor eterno, agora ficam abismados e estarrecidos diante do incêndio devastador que está destruindo um casamento de inícios tão auspiciosos. O que acontecia com aquela senhora era que, no período de namoro e de noivado, tudo era endereçado na direção do amor, os encontros, as palavras, as flores, os carinhos, as mensagens, os presentes, os programas, as comemorações. Como os momentos de encontro eram de poucas horas por semana, não lhes interessava perderem tempo em discussões estéreis ou em assuntos que não dissessem respeito ao amor que se nutriam. Depois de casados, no entanto, a convivência passou a ser de 24 horas por dia. Além das horas de amor, havia as horas em que um ou outro se mostrava irritadiço, mal-humorado, grosseiro, havia as horas em que os defeitos, antes não detectados, saltavam aos olhos do outro. Mas tudo tem solução e todo casamento, por mais periclitante que esteja, pode entrar numa fase de harmonia, de bom entendimento e de paz. A lei da sintonia é para o bem e para o mal. É bom você entender por que acontece o fenômeno que pode levar o casal de um estágio inicial de amor para um segundo estágio de ódio. Existe em cada pessoa uma espécie de aparelho emissor e receptor. Tudo que você pensa se projeta em você e se irradia para fora. Se uma outra pessoa, no caso cônjuge, está na mesma frequência cerebral, os dois entrarão em sintonia e acontecerá como se duas baterias juntassem a carga, gerando o duplo da eletricidade da força. Agora você entenderá, por certo, estas três situações. 1. Duas pessoas que se amam se afetam mutuamente, subjetivamente, de forma agradável e positiva, e essa força é multiplicada em ambos, porque há uma interpenetração. Ambos estão sintonizados no amor. 2. Duas pessoas que se odeiam se afetam mutuamente e essa força negativa se multiplica em cada uma e se realimenta a todo instante, porque ambas estão em sintonia. 3. Se um ama e outro odeia, as auras não se interpenetram, porque não há sintonia. Este é o primeiro passo importante para a reconciliação, deixar de sintonizar os problemas do outro e permanecer cada um na frequência mental de paz e amor.
Um dia, numa excursão, eu estava explicando para uma professora amiga a lei da sintonia. Como ela estava envolta num ambiente de intrigas e de invejas, eu sugeri para ela: olha, quando alguém se irrita contra você, a ofende, a agride, a critica, ou provoca grosserias, não entre em sintonia com ela. Fique numa outra frequência mental, de paz e amor. Fique na sua, como se diz por aí. Agindo como está agindo, a outra pessoa revela que está enferma mentalmente. Se você entra na dela, então você se contagia e passa a reagir da mesma forma. Lembre-se que é ela quem está doente e não você. Portanto, tenha pena dela, olhe-a compassivamente e até disponha-se a ajudá-la se o momento for propício. Se você permanecer em outra frequência, além de não pegar o mal da outra pessoa, poderá irradiar para ela calma, equilíbrio emocional e paz de espírito. Você já viajou de avião? Quando você viaja de avião em dia de borrasca, ao entrar nas nuvens você enfrenta uma turbulência terrível, relâmpagos, raios, escuridão, uma situação que chega a assustar. Mas o avião continua subindo para sair fora dessa faixa perigosa e, ao atravessar as nuvens, de repente mergulha no céu azulado, límpido, cheio de sol. Aqui em cima, tudo é paz, alegria, tranquilidade e sol. Ali embaixo, tempestade, turbulência, raios, relâmpagos, ventos, negros e tal. Percebeu o que é passar para outra frequência mental? Dias depois, encontrei-me com essa jovem professora e ela me disse entusiasmada: sabe, é jóia entrar em outra frequência. Como é bom! Lá no colégio, no outro dia, estava todo mundo adoidado, xingando, brigando, reclamando, e eu nem tava. Quando a bomba vinha para cima de mim, eu até achava graça. Bah, antes eu ficava maluca e revidava que nem uma fera. Agora, fico numa boa. E deixo as águas rolarem. Na vida a dois é muito importante se darem conta da lei da sintonia, porque, como há uma ligação muito profunda entre ambos, é extremamente fácil os dois entrarem em sintonia tanto nas horas boas como nas horas de desentendimento. A sintonia no amor é maravilhosa, necessária, linda, porque faz crescer a união. Mas não deve haver sintonia quando um ou outro está tomado de ressentimentos, de mágoas, de ciúmes doentios, de nervosismo, de azedume. Permaneça na frequência mental de paz e amor. Se você permanecer sempre em paz, alegre, bem-humorado, agradável, tolerante, quando o seu marido ou sua esposa entrar numa onda de raiva, de irritabilidade, de impaciência, você não será atingido e, ao mesmo tempo, estará trazendo o outro para a sua frequência mental. Diga mentalmente: calma, 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 tudo está calmo. Você verá que ele começa a se acalmar e as águas emocionais entrarão novamente em equilíbrio. Não entre em discussões com seu parceiro. A discussão não leva a nada. A discussão sempre é feita em estado de alteração cerebral e aí não se chega a resultado nenhum. Recuse-se a discutir. Cultive o diálogo, isso sim. O diálogo sempre é feito em estado de calma, num ambiente sereno, com a cabeça fria. Neste caso, a lucidez mental é bem ativa, o que ajuda a encontrarem um denominador comum. Quando a conversa de vocês dois descamba para a discussão, você deve de imediato parar. Nem que ele ou ela fique azucrinando seus ouvidos com montões de insultos, encare a situação desportivamente. Lembre-se que só atinge você aquilo que você coloca na sua cabeça, portanto simplesmente não coloque na sua mente as ofensas que ele ou ela estiver proferindo, e fique numa boa. Assim, você estará descarregando o estopim da bomba e tudo voltará à paz. Diga simplesmente que vocês vão dialogar sobre o assunto,
numa boa, em outra ocasião mais calma e mais proveitosa. Ter a última palavra não significa vencer e nem significa estar com a verdade. Supere os conflitos matrimoniais e viva em paz. O escritor Joseph Murphy disse que o desconhecimento da mente é a causa de todos os problemas conjugais. Noutra ocasião ele afirmou: os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Experimente fazer agora mesmo um inventário dos seus problemas conjugais. Sem dúvida, terá que alinhar uma série de ressentimentos, de raivas, de mal-entendidos, de ciúmes e de desaforos. São inúmeras as pessoas que botam as mãos na cabeça e exclamam: não. É possível. Como pode isso acontecer? Eu queria tanto que o nosso casamento desse certo e está dando tudo errado. O primeiro erro que, na melhor das intenções, os casais costumam incorrer, é enfocar o ajustamento conjugal pelo lado da correção dos erros, das diferenças e das falhas. Este sistema é cansativo, atritante, desagradável e chato. E quando um tem falhas, o que é absolutamente normal, basta às vezes, com que também ele procure falhas no outro e as engrosse ao máximo a fim de ficar com crédito para a próxima rixa. Assim não vai. Assim não tem graça. Claro que existem dificuldades e problemas. Mas, ponha-os no devido lugar e eles diminuirão de tamanho de importância. Veja o que escreveu C.L.A. Lucy: uma pequena dificuldade é tal qual um seixo, pedrinha. Segure-o bem perto do olho e ele cobrirá o mundo todo, pondo tudo fora de foco. Segure-o a uma distância apropriada para a visão e ele pode ser examinado, bem como devidamente classificado. Atire-o aos pés e ele poderá ser visto em seu ambiente natural, apenas uma minúscula saliência no caminho para a eternidade. De agora em diante mude completamente o seu modo de viver o casamento. Ao invés de só ver as sombras e tentar eliminá-las, procure a parte iluminada do outro e torne-a mais iluminada ainda. À medida que as luzes ganharem mais força e dimensão, gradativamente desaparecerão as trevas. Acertem a vida pelo lado positivo, e o amor e a boa convivência melhorarão sempre mais. Procure cada um descobrir e valorizar o lado bom e as qualidades do outro e assim todo encontro e toda a conversa entre ambos se torna fonte permanente de prazer. Quando qualquer dos dois conseguir uma vitória, em qualquer campo, por pequena que seja, que outro a enxergue, fique contente e traduza a sua alegria em sinceros elogios. Nada mais saudável na vida conjugal do que o esforço de ambos no sentido de atear sempre mais fogo ao amor. Concorrem muito para isso o elogio, a admiração, o apoio nas horas difíceis, o perdão aberto e tranquilo nas horas de fraquejamento. Eis aí o que você deve cultivar. Sempre. Sempre. Se quiser que o seu casamento dure 500 anos. Nas indecisões, apele para a sabedoria infinita. Quando você estiver perplexo, confuso e contrariado, sem vislumbrar solução para uma situação que você considera grave, consulte a sabedoria infinita, que habita o seu íntimo, pois ela pode dar-lhe a resposta correta ao seu problema. A inteligência infinita, que está imersa na mente subconsciente, sabe a resposta. Seu subconsciente sabe o passado, o presente e o futuro e, por isso, não vai errar quando lhe inspira a resposta. A palavra interior será um impulso poderoso que impelirá você para o lugar certo, na hora certa, com palavras certas. Essa voz você a ouvirá quando estiver calmo, em relaxe, em atitude serena e confiante. Também, você poderá ouvi-la num lampejo de intuição ou através de um acontecimento. E você não terá dúvidas. À noite, seja o seu último pensamento o pedido de uma resposta clara e precisa.
Adormeça embalado nesse pensamento. Seu pedido será atendido. E tudo o que pedirdes, com fé, em estado de oração, alcançareis. Como há um poder infinito em você, que tudo soluciona e que o conduz divinamente para que lhe aconteça sempre o melhor, não há por que ficar remoendo dúvidas e desconfianças. Tudo está dando certo. Diga, em estado de calma, e com sentimento sincero, a paz, o amor sincero e verdadeiro e a harmonia habitam o nosso casamento. Somos guiados divinamente e todos os acontecimentos nos unem cada vez mais e mais. Nada e nem ninguém pode perturbar-nos. Envolvo o nosso casamento num círculo de amor divino e somos cada vez mais unidos e felizes. Nada de mal romperá esse círculo e todos os sentimentos de amor e de concórdia, irradiados no mundo, iluminam cada vez mais o nosso círculo de amor divino. Eu peço perdão a você, eu perdoo a você, e estamos em paz. O nosso casamento agora está entrando numa fase de ouro. Somente eu habito o seu coração, somente você habita o meu coração e agora somos sinceros, leais, cordiais, amáveis, ternos e cheios de boa vontade um para com o outro. Eu confio em você, você confia em mim. Existe em nós compreensão, liberdade, amor e respeito mútuo. Assim é e assim será. Quem manda na sua casa? Você ouviu falar muitas vezes que quem manda em casa é o marido. Mas você aprendeu, também, que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, que ambos são filhos de Deus, que ambos pertencem à mesma estirpe divina, que ambos são dotados de inteligência, de discernimento, de sabedoria, de intuição, de dons naturais e sobrenaturais, sensoriais e extrasensoriais. Você ouviu falar, outra sim, que ambos são dotados de corpo e espírito, que ambos têm a mesma dignidade, os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Então, por que haverá um que manda e outro que obedece, quando o casamento é feito em absoluto estado de igualdade? Certo dia eu estava ouvindo um sermão no Dia dos Pais e o pregador assinalava que o marido e a mulher devem dialogar muito e acertar todas as divergências através do diálogo, porém, quando não chegarem a um acordo, a última palavra é do marido. No final da liturgia, quando estávamos a sós, falei para aquele sacerdote que eu tinha um ponto de vista completamente diferente do dele no que se referia a quem mandava em casa. Eu entendia que não estava correto e nem era justo determinar arbitrariamente que a última palavra pertence ao marido. Claro, apressou-se ele a frisar bem que devem dialogar e encontrar juntos a solução, mas, se não entrarem em acordo, alguém deve ter a última palavra de decisão e há de ser ele. Pois eu entendo, respondi-lhe, que se não chegarem a um acordo, não é correto que simplesmente ele ou ela tenha a última palavra pelo fato de que alguém deve ter a última palavra. A última palavra, nesses casos, não pertence nem a ele nem a ela. Pertence a um terceiro personagem, a verdade. A última palavra é somente da verdade. Ambos, marido e mulher, devem buscar a verdade. Se não chegaram a uma conclusão comum é porque a verdade não ficou clara. Continuem buscando, pesquisando, solicitando informação dos que têm conhecimento sobre o assunto, até que um ou outro ou ambos encontrem a verdade. Achada a verdade, ambos seguirão por ela sem haver vencido e nem vencedor. Não há um que manda e outro que obedece, não há um que tem poder discriminatório e outro que deve baixar a cabeça e dizer amém. Aliás, o critério de que, não havendo acordo, o marido terá a última palavra, poderá criar o vício de que ele nunca entre em acordo para poder ditar as regras do jogo. Há uma sabedoria infinita, no íntimo de ambos, capaz de elucidar e aclarar todos os caminhos. É a união que faz a força.
Todo o Reino Unido supera qualquer adversidade. Respeite a grandeza divina que existe no seu companheiro, respeite a grandeza divina que existe na sua companheira. Este é o caminho que torna o casamento uma aventura alegre, agradável, fascinante e bem-sucedida. A harmonia sexual. Talvez você seja dessas pessoas que, só de ler a palavra sexo, ficam tomadas de rubor e passam a falar baixinho e misteriosamente, porque no seu subconsciente sexo é coisa suja, feia, pecado. Quem inventou o sexo foi Deus e tudo o que Deus cria é essencialmente bom. Aqui, agora, ontem, hoje, amanhã e sempre. Essencialmente bom. Somente Deus poderia criar essa sinfonia de delícias, tocada harmoniosamente pela orquestra do corpo, da mente e do coração. Fazer sexo é tão digno como rezar o Pai Nosso, pois ambos foram criados por Deus. Quando você pensa em sexo, quando você começa a sentir um prazer fulgurante e delicioso em você, lembre-se de dizer: muito obrigado, meu Deus. O sexo é um presente de valor infinito. É a perpetuação do paraíso aqui na Terra, é a manifestação do carinho de Deus para com você. Sinta prazer até as raias mais íntimas e profundas das suas fibras e mergulhe o seu ser na divindade que encheu sua vida de tantas delícias indescritíveis. Mas, apesar disso, há muita frustração no relacionamento sexual conjugal. É necessário que ambos caminhem juntos, um ajudando o outro, e esperando o outro, se for preciso, é necessário que a orquestra toque afinada, é necessário que você fale quando não está acompanhando o ritmo da orquestra. Quando as coisas não andam bem, fale, diga que está ficando para trás, diga qual é o instrumento da sua orquestra que precisa ser tocado com mais intensidade. Fale. A salvação da harmonia sexual está em ambos trocarem palavras e desejos singelamente, claramente. Conheço casamentos que foram água abaixo por causa das frustrações que aconteceram desde o primeiro dia. Isso se dá principalmente com ela, que deixa de falar, e então, com o tempo, fica até com pavor do relacionamento sexual, quando tem ainda um mundo de imenso prazer para começar a curtir no casamento. Fale. Diga como deseja. Sigam esta regra essencial: os dois devem tocar juntos a mesma melodia. No começo terão que ensaiar juntos, mas logo, tudo será maravilhoso e fácil. Para os dois. Sim, para os dois. Seu filhinho vai nascer. E, atenção, agora vocês vão descer até a idade de 1 mês, dentro do útero materno. Pronto? Pronto ia criar cada um dos jovens que faziam parte do grupo que estava sendo levado à regressão de idade, viu-se, de repente, na idade de 1 mês de gestação. Todos eles mantinham a personalidade atual e com esta personalidade é que manifestavam o que o subconsciente havia registrado e arquivado neste período da existência. Uma jovem do grupo, ao falar do que estava acontecendo nesta idade, disse: o pai está falando para a mamãe, querida, está na hora de encomendar um nenê, ele nem sabe que eu já estou aqui. Outra moça revelou que a primeira pessoa com a qual a mãe falou de que estava grávida foi para o pai. Uma menina citou todos os tipos de comida que a mãe preferia nesse estágio de gravidez. Por coincidência, essa jovem gostava dessas mesmas comidas. O grupo, que estava em estado de concentração profundíssima, foi sendo conduzido pelos diversos meses de gestação até a hora do nascimento e todos lembravam o que aconteceu na hora do nascimento, inclusive do tapinha que levaram e que não gostaram. Veja você como é a mente humana. Ainda antes de se formar o cérebro, que é o centro material do conhecimento, a mente já aprende o que se passa. Isto revela que o ser humano tem algo mais, e muito mais, do que matéria.
Muitos pais nunca ouviram falar de que tudo o que acontece com eles, durante a gravidez do filho, também diz respeito à criança que está se desenvolvendo no útero materno. Mas, esta descoberta é um belíssimo motivo para os dois curtirem, na alegria, na paz e no amor, o desenvolvimento de um filhinho que não pediu para nascer mas que quer nascer sob o influxo do amor e do carinho. Por favor, pais, não briguem, não se ameacem, não criem situações dramáticas, porque o filhinho está gravando tudo na mente. Respeitem este pequenino ser, sangue do sangue de vocês, e deem a ele muito carinho, muito afeto e mensagens de boas-vindas. Irradiem para ele segurança e saúde. Digam que está sendo esperado com todo o entusiasmo, digam que é muito querido da mamãe e do papai, digam que Deus o está guiando e que está se desenvolvendo em perfeita saúde, digam que nascerá no tempo certo, saudável, abençoado, forte e perfeito. Joguem fora definitivamente todos os seus medos, ansiedades, neuroses e perturbações. Todos os dias, em relaxe, irradiem para ele a mensagem acima. E tenham absoluta certeza de que o filhinho nascerá sadio e o parto correrá normalmente. Programe seu filho para ter sucesso na vida. Há dias uma amiga me contou que assistiu um curso em que o professor atribuía a conduta do adulto à infância. Segundo aquele professor, todo comportamento do adulto é uma consequência da infância. Entendo que é um exagero chegar-se a esta única e definitiva conclusão, porquanto a vida de uma pessoa é o período de gestação, a infância e mais as experiências de cada dia. Mas há um ponto que desejo salientar: uma das formas mais fortes para sensibilizar o subconsciente é a sugestão, e o subconsciente do bebê está totalmente aberto às sugestões da mãe. A mãe recebe o filhinho como um computador em branco e, desde logo, se põe a programar na mente do pequeno, através de seus pensamentos, emoções, reações, palavras e ações. Se você é mãe, pense que pode programar seu filhinho para ser um anjo ou um demônio, uma pessoa saudável ou doentia, um espírito equilibrado ou desajustado, uma pessoa corajosa ou cheia de medos, um vencedor ou um vencido. Você tem o poder de programação na mão. Use-o positivamente e construtivamente. Como o bebê não tem capacidade de análise e de raciocínio, fica inteiramente à mercê dos pais, principalmente da mãe. O que os pais dizem e sugerem, com força, emoção e repetição, fica gravado na mente infantil e vai atuar na vida da criança. Se você vive dizendo para o seu filhinho que ele é um burrinho de marca maior, não queira supor que o subconsciente do seu filhinho vai registrar que ele é inteligente. A partir deste princípio, quando se vê uma criança problema, não é o caso de começar a tratar dos pais. Evite as afirmações negativas. Existem 3 tipos de sugestões que comumente são usadas pelas mães: as de tipo psicológico, as de origem religiosa e as relacionadas com a saúde. O primeiro grupo é de ordem psicológica e eis algumas sugestões negativas: cuidado, não vá pra rua porque será atropelado, não abra a porta, que o bicho-papão vem pegar você, não fique no escuro porque é muito perigoso, pare de fazer xixi na cama senão nunca será gente, vá pro inferno, moleque desgraçado, saia daqui, seu chato de marca maior, não entre na água senão você vai se afogar, seus irmãos são muito mais inteligentes do que você, olha, se você não para de chorar vou dá-lo para o primeiro velho que aparecer, diabinho danado, você não presta pra nada, quem mente espicha as orelhas, quem usa chupeta entorta a boca e nunca crescerá, você nunca será nada na vida, cala a boca, porcaria, cuidado com as pessoas porque elas não prestam, se você não estudar vai ser esmoleiro, tá?
Basta analisar só um pouquinho o significado real de cada afirmação e você perceberá que elas produzem medos, timidez, ciúmes, insegurança, senso de inutilidade, ódio, recalque, atraso mental, desequilíbrio emocional, distúrbios psicossomáticos, e até mesmo princípios de delinquência. Veja como você pode sugerir positivamente, nas mesmas circunstâncias, para o seu filhinho: olha, ande sempre pela calçada, quando alguém bate na porta, chame a mamãe, viu? O claro e o escuro são a mesma coisa, o dia e a noite foram feitos por Deus e são agradáveis, só que de noite você precisa acender a luz para poder enxergar e saber onde está e o que há no lugar. Meus parabéns, você já está ficando gente grande. Hoje não fez xixi na cama, garanto que amanhã também você vai levantar para ir fazer xixi no banheiro. Filhinho, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Vai brincar e pular agora lá no pátio que o papai precisa ler. Filhinho, papai e mamãe gostam muito de ficar com você, mas agora eles precisam conversar. Vai brincar aí no quartinho e depois me conta o que é que fez. Sei que você é muito inteligente, continue que você consegue tudo. Quando você está brincando, não gosta que alguém se intrometa, não é mesmo? Então, quando a professora está falando, preste atenção e não se intrometa também. Que joia, você não está de chupeta, como está bonito agora. A vida é muito bacana, sabe? Com boa vontade você terá tudo que deseja. Olha, respeite as pessoas, porque elas gostam muito de você. Filhinho, veja só que notas boas está tirando, você é muito inteligente. Eis aí algumas sugestões positivas. Invente outras, de acordo com a necessidade. Transmita-as com vigor e sentimento e elas farão efeito permanente. O segundo grupo de sugestões se refere à religião. Veja algumas das afirmações negativas mais comuns. Olha, assim Deus vai castigar você. Deus não gosta de criança mentirosa. Olha que Deus está te cuidando e vai te castigar. Se você fizer isso, papai do céu vai ficar chorando. Quem não vai à missa vira bandido. Se você não reza, o diabinho vem de noite lhe pegar pelas pernas. Quem faz pecado, vai para o inferno. Menino mal comportado não vai para o céu, não vai fazer molecagens porque o papai do céu está vigiando você. Quem faz artes, Deus castiga. Incutindo as ideias acima, você fará com que seu filhinho veja em Deus a imagem de um policial, de um patrão rigoroso, de um guarda severo, e então terá dificuldade em associar a este mesmo Deus a ideia de pai, de amor, de bondade, de amigo, de perdão, de misericórdia. Grave no seu filhinho somente imagens positivas referentes a Deus e à religião. Papai do céu gosta muito de você. Papai do céu quis que você nascesse para ser feliz, cheio de saúde e inteligência. Procure melhorar, Deus vai ajudar você. Rezar é o mesmo que conversar com Deus. Tudo o que você precisa, peça ao Papai do céu e ele dará a você. Papai do céu ama de certo todas as crianças. Deus mora bem dentro de você, ele está aí, juntinho, para proteger você. Sempre que você precisar de alguma coisa, pense no Papai do céu, ele é seu amigo e vai ajudá-lo. Deus sempre perdoa você, ele é muito bom. Você que não vai à missa para fazer sacrifício, vai para rezar, cantar, falar com Deus junto com as outras pessoas. O terceiro tipo de sugestões negativas se refere à saúde. Não molhe os pés na chuva, que vai se gripar e ficar muito doente. Não molhe a cabeça na chuva, que fica doente e com febre. Não coma melancia com uva, que faz mal. Não corra depois do almoço, que faz mal. Não beba leite com fruta, que faz mal, e assim por diante. Programe a criança para a saúde, fortaleça a saúde, revigore-a física e mentalmente.
Faça sentir-se bem disposta e alegre, dinâmica e saudável. Gere energias físicas e mentais em seu filho, dizendo-lhe: meu filho, você é saudável, pode se alimentar de tudo, gosta que tudo faz bem, a chuva é saudável, andar no molhado não prejudica a saúde, você é forte, você é sadio, as frutas são benéficas para a saúde, seu corpo é perfeito e todo alimento sadio faz bem. Você é tão forte que não pega gripe de jeito nenhum. Quando você sente dor, basta rezar um Pai Nosso, que logo passa. Lembre-se que seu filho desenvolverá as resistências e energias que você plantar nele. Capítulo V. Seus poderes extrasensoriais. A sua mente é infinita e pode percorrer todos os recantos do universo. O uso da mente está ainda numa faixa muito limitada e artesanal. Poucas são as pessoas que se interessam em aprimorar as capacidades internas, vivendo apenas na utilização de 5 ou 10% da mente. Você já viu muitas pessoas dotadas, que fazem clarividência, que predizem o que vai acontecer, que entram em contato telepático com outra pessoa, que pressentem que algo está por acontecer, que sonham coisas que depois se verificam, que descobrem onde se encontra um objeto através da concentração, assim por diante. Existem pessoas, assim dotadas, em todos os níveis sociais e culturais, entre lavadeiras, motoristas, empregados, industriais, religiosos, professores, crianças, adolescentes, pobres, ricos. Infelizmente, muitos tratam de sufocar esta capacidade extra para não serem taxados de birutas ou para não serem ridicularizados, ou, ainda, para não serem vistos como animais raros. Todo dom que uma pessoa tem, sempre é algo de bom, útil e pode servir em benefício próprio e em benefício da humanidade. Você também é dotado. Se os seus dons extrasensoriais não afloram, como em muitas pessoas, não significa que você não tenha esta capacidade. Ela pertence a todo ser humano. A sua mente tem dimensão infinita e pode percorrer todos os recantos do universo. Por outras palavras, a sua mente é o próprio universo. Embora você não tenha percebido os lampejos extrasensoriais que já aconteceram na sua vida, ou os tenha sufocado, você pode, a qualquer momento, começar a aguçar esta sensibilidade e servir-se dela para tornar a sua vida mais alegre e mais tranquila. Quantas vezes o telefone tocou, e você, num relâmpago, imaginou que era alguém, e era? Quantas vezes você estava pensando numa pessoa, e ela surgiu diante de você? Quantas vezes você teve certeza de que algo ia dar certo, e deu? Quantas vezes você sonhou com algo, e aconteceu? Quantas vezes você imaginou que algo ia acontecer, e aconteceu? O que é tudo isso? Capacidade extrasensorial. Há poucos dias, fiquei trabalhando no meu gabinete até tarde. Quando fui procurar a chave do carro para ir embora, não a encontrei. Procurei-a por todos os lados, e nada. Pensei que a minha secretária pudesse tê-la colocado em algum canto, ao efetuar a limpeza da escrivaninha, enquanto eu fora fazer um programa de rádio. Estava disposto a ir até a casa da funcionária, quando me ocorreu uma ideia: antes de ir lá na casa dela, por que não procurar a chave através do poder mental? Deitei no sofá, concentrei-me, entrei em nível alfa, e disse para mim mesmo: minha mente sabe onde se encontra a chave e vai me revelar onde ela está. O meu subconsciente sabe onde está a chave e vai me revelar. Muito obrigado. Desliguei-me, em seguida, do problema e deixei-me ficar numa espécie de modorra, quando, de repente, vi, na minha tela mental, a secretária apanhando a chave que se encontrava sobre a escrivaninha. Não tive dúvidas, de um salto saí e fui até a casa da jovem.
Ela me respondeu tranquilamente que não tinha pego a chave, que não vira a chave, que quando limpara a escrivaninha não havia chave nenhuma. Eu estava um tanto sem jeito. Mas, quem sabe você possa ter pego a chave por engano? Porque eu havia de pegar? Olha, as únicas chaves que eu tenho são estas, e me mostrou as chaves das portas do gabinete. Mas, e se, por acaso, sem perceber, você a pegasse e colocasse na carteira ou na bolsa? Bom, isso é impossível, mas, em todo caso, vou olhar na carteira. Foi olhar e trouxe a chave que, sem saber como, havia colocado dentro da carteira. No outro dia, uma senhora me contou como conseguira encontrar os brincos dourados que dera de presente para uma netinha e que tinham desaparecido. Certa noite, uma senhora estava assistindo uma sessão de cura, que realizo uma noite por semana, e durante o relaxe ela viu seus dois filhos, sendo que um estava sério e triste e o outro estava muito alegre. Teve uma sensação de morte e tratou de sair do relaxe para apagar esta sensação. Quando voltou a relaxar, viu a imagem do marido, já falecido, com as mãos nos ombros daquele filho sério e sentiu que algo estranho devia estar acontecendo. Ao chegar em casa teve a informação de que, momentos antes, precisamente quando estava na sessão de cura, seu filho havia morrido acidentado. Você pode evitar acidentes? Sei de muitas pessoas sensitivas que detestam este poder, porque sempre lhes revela coisas ruins, como mortes e doenças. Acontece que você pode usar este poder em circunstâncias benéficas. Ao invés de se deixar levar pelos rasgos de intuição, crie as condições para que seu subconsciente revele a você as coisas boas que você deseja que aconteçam. Mesmo quando você tomar conhecimento de coisas ruins, como acidentes e mortes, se ainda não aconteceram, você pode realizar um trabalho maravilhoso. Você pode ser como o salva-vidas no mar, ter a missão de ajudar as pessoas a evitarem danos para si. Isso é digno dos maiores elogios. Você aprendeu que não existe fatalismo e que toda a situação não acontecida pode ser modificada. Você, ao ser informado antes, pode irradiar, através do pensamento, mensagens vigorosas para que a pessoa evite aquela situação e a transforme numa outra situação de saúde e de paz. Avise verbalmente ou através do seu pensamento, induzindo essa pessoa a estar em outro lugar, fazendo uma outra coisa, e vivendo um momento de muita saúde e alegria. Ao invés de se apavorar, como se fosse uma ave de mau agouro, agora você se sente feliz com a sua missão fantástica e benemérita de salva-vidas. Isto é maravilhoso. E Jesus lia os pensamentos dos presentes. O poder ilimitado da mente do Mestre Jesus era sempre usado por ele nas mais diversas situações do dia a dia. Certa vez, quando lhe apresentaram um paralítico para que o curasse, disse o mestre ao doente: tem confiança, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Algumas pessoas que estavam presentes, ouvindo essas palavras, começaram a pensar que Jesus estava blasfemando, pois só Deus podia perdoar pecados. E diz o Evangelho de Mateus, Jesus, porém, que lhes conhecia os pensamentos, Mt 9,4. Jesus predizia o futuro. Disseram a Jesus alguns dos escribas e fariseus: Mestre, quiséramos ver um sinal da tua parte. Ao que ele respondeu: essa raça má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do monstro marinho, assim há de também o Filho do Homem estar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mt 12, 38, 40. Esta profecia se realizou, pois Jesus esteve enterrado 3 dias,
após os quais ressuscitou. Noutra ocasião, ele predisse novamente a sua morte: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, hão de matar. No terceiro dia, porém, ressurgirá. MT 17,22. Em verdade, vos digo que um de vós me há de entregar. Essa profecia Jesus a fez estando à mesa com seus discípulos, pouco antes de Judas sair para traí-lo, o entregando aos que queriam prendê-lo. Certo dia, vendo a cidade de Jerusalém diante de seus olhos, chorou sobre ela e disse, entre outras coisas: virão dias sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te hão de assediar e apertar por todos os lados, derribar-te-ão por terra, a ti a teus filhos que em ti estão, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. LC 19,41-44. De fato, 70 anos depois, o general Tito, enviado pelo imperador Vespasiano, cercou Jerusalém por todos os lados e, depois de muita desolação e falta de alimentos no interior da cidade, os soldados romanos entraram na cidade e destruíram, inclusive o templo, que o próprio Tito havia pedido para ser preservado. Uma ocasião, Jesus percorria a Samaria e chegou a Sicar, sentando-se junto ao poço de Jacó. Apareceu uma samaritana que veio tirar água do poço e Jesus pediu de beber, entabulando, então, um diálogo com a mulher. Pelas tantas, disse o mestre, vai chamar teu marido e volta cá. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disseste bem, não tenho marido. 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Senhor, exclamou a mulher, vejo que és um profeta. João 4:7 ss. Visões. As visões podem ser uma das formas pelas quais a sabedoria infinita oferece informações importantes. No livro Atos dos Apóstolos, consta o seguinte relato: vivia em Cesareia um homem por nome Cornélio, comandante do destacamento chamado Itálico. Era religioso e temente a Deus com toda a sua família, fazia muitas esmolas e orava a Deus assiduamente. Certo dia, pelas 3 horas da tarde, contemplou claramente, em visão, um anjo de Deus que se lhe apresentava, dizendo: Cornélio. Ele, fitando ansioso, perguntou: que há, Senhor? Respondeu-lhe aquele: as tuas orações e esmolas subiram à presença de Deus e ele as atendeu. Envia agora teus homens a Jope e manda vir cá um tal Simão, por sobrenome Pedro, está hospedado em casa de um curtidor Simão, que mora à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. E desapareceu o anjo que lhe falara. Mandou Cornélio vir 2 dos seus servos e um soldado, explicou-lhes tudo e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando eles seguiam caminho e se aproximavam da cidade, subiu Pedro ao terraço da casa para orar. Era pelo meio-dia. Estava com fome e desejava comer. Enquanto lhe preparavam alguma coisa, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e descendo uma espécie de vaso, semelhante a um grande lençol, que, suspenso pelas 4 extremidades, vinha baixando à terra. Continha toda a casta de animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe dizia: Pedro, mata e come. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, porque jamais comi coisa profana e impura. Tornou a voz a falar-lhe, dizendo: não chames impuro o que Deus declarou puro. Repetiu-se isso 3 vezes. Depois, foi o vaso prontamente recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, incerto, consigo mesmo sobre o que significava a visão que se lhe descortinara, eis que os mensageiros mandados por Cornélio já tinham acertado com a casa de Simão, estavam à porta, e, em altas vozes, perguntavam se aí estava hospedado um tal Simão por sobrenome Pedro. Ainda estava Pedro meditando sobre a visão,
Quando o espírito lhe disse: Eis que aí estão 3 homens à tua procura. Levanta-te, desce, e vai ter com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei. Desceu, pois, Pedro, foi ter com os homens e disse: Sou eu a quem procurais, que vos traz aqui. Responderam eles: O comandante Cornélio, homem reto e temente a Deus, credor de grande prestígio em toda a nação judaica, teve ordem de um santo anjo para te chamar à sua casa a fim de receber instruções tuas. Mandou-os Pedro entrar e os hospedou. Atos 10,1 ss. Aí está uma história relacionada com visões, nas quais tudo fora anunciado com detalhes, inclusive nome de cidade e de pessoas. A visão, assim como os sonhos, são formas pelas quais o subconsciente pode revelar-lhe algo. Nostradamus e suas profecias. O mais famoso adivinho de todos os tempos foi Michel de Nostradamus. Nasceu na França, em Saint-Rémy, em 1503, e morreu em Salon, em 1566. Cursou medicina. Na sua família houve vários médicos de renome. Seu avô ensinou-lhe grego, latim, hebraico, matemática, astrologia e astronomia. Em 1530 ele encontrou, entre os estudantes de medicina de Montpellier Rabelais que, entendido em ciências ocultas, iniciou nos segredos dessa misteriosa corrente do pensamento, a Cabala. Inicialmente foi exercer medicina em Agen, onde casou e teve 2 filhos. Em pouco tempo, perdeu a esposa e os filhos, então, para apagar as mágoas, empreendeu uma longa viagem, que durou 10 anos. Em 1544, casou novamente com uma jovem muito rica e fixou residência em Salon. Com o surto de uma nova epidemia, em Aix-en-Lyon, destacou-se por sua dedicação e coragem. Inventou um remédio que teve muito êxito no combate ao mal. A inveja e os ataques dos colegas o obrigaram a refugiar-se outra vez em Salon e aí escreveu algumas obras de medicina. Foi nessa época que acreditou ter descoberto o seu dom de adivinhar o futuro e começou a escrever o seu célebre almanaque. Em 1555, publicou as famosas Centúrias. Eram inicialmente em número de 7, cada uma contendo 100 quadras. Apesar do estilo ultra-obscuro, as Centúrias fizeram sucesso popular. Em carta de 4 de março de 1557, dirigida a Henrique II, Nostradamus explica por que obscureceu os fatos e dificultou a compreensão das datas dos acontecimentos, por temer injúrias, quis guardar os acontecimentos não só os do tempo atual, mas também os do futuro, porque os reinos, as classes e as religiões serão de tal modo subvertidos e radicalmente diferentes do que são hoje que, se eu revelar o futuro, o acharão tão diferente do que gostariam de ouvir, que condenariam essas profecias, as quais, no entanto, serão cumpridas nos séculos futuros. Em 1556 acrescentou mais 3 centúrias à nova edição da sua obra. O estilo sibilino e obscuro permite variadas interpretações. Veja que o texto que foi encarado como profecia da Primeira Guerra Mundial, a noite estará em chamas sob o fragor dos combates aéreos. Todos os flagelos da guerra serão desencadeados, no céu haverá largos rastros de fogo. Este outro texto seria aplicado à Segunda Guerra Mundial. No carro blindado irá o chefe e as forças aéreas estenderão sua ação com bombardeamentos súbitos. Veja esta quadra aqui, segundo alguns, seria a previsão da bomba atômica. No sol nascente Japão ver-se-á um grande fogo, cujo ruído e claridade alcançarão o norte. No círculo da explosão, subirão gritos e reinará a morte. Nostradamus predisse a morte de Henrique II, em todos os detalhes, pelo conde de Montgomery, o que efetivamente aconteceu 4 anos depois. Este
Acontecimento consolidou a sua fama. Contam que, na Itália, ao passar por um grupo de frades franciscanos, Nostradamus ajoelhou-se diante de um deles e disse: "Presto homenagem ao futuro Papa." Todos o julgaram maluco, mas o frade, que se chamava Felice Peretti, 60 anos depois veio a ser o Papa Xisto V, embora tenha recebido em sua casa a visita de Manuel de Saboia, da princesa Margarida e de Carlos IX, que até o nomeou seu médico particular. Nostradamus foi considerado por muitos dos seus compatriotas como impostor e charlatão. Seu filho Michele, o moço, também quis seguir o exemplo do pai, mas viu suas predições desmentidas pelos acontecimentos. Morreu tragicamente devido a uma profecia que não deu certo. Anunciou que a cidade de Poziri, sitiada pelas tropas reais, seria destruída pelas chamas. Como tal não acontecia, resolveu ele mesmo prender fogo à cidade. Foi preso e morto. Michel de Nostradamus foi, sem dúvida, um grande adivinho. Outros existiram e muitos outros existirão, porque a humanidade sempre se sentiu fascinada pelos mistérios do futuro. Mas as previsões podem tanto acontecer como não acontecer, porque o homem é dotado de liberdade e capacidade de novas opções a qualquer momento. Clarividência pela clarividência, claro, vidência ver, ver claro, você vê com os olhos da mente objetos ou pessoas ou situações que estão fora do alcance de suas vistas. Pode ver de olhos fechados e a longa distância. Você tem o dom da clarividência. Basta praticar. Relaxe, respire profundamente algumas vezes, feche os olhos, ajuda bastante colocar uma música de relaxe, e comece a contar de 50 a 1, fixando a sua atenção em cada número que vai mentalizando. Ao chegar no número 1, você já está em nível alfa, seu cérebro pulsa num ritmo entre 14 e 9 ciclos por segundo, consequentemente você já está no nível da clarividência. Para descer a níveis mentais mais profundos, concentre a sua atenção nas diversas partes do corpo, uma de cada vez, a começar pelo pé esquerdo, perna esquerda, joelho esquerdo, coxa esquerda, pé direito, perna direita, joelho direito, coxa direita, quadris, tronco, ombros, braço esquerdo, mão esquerda, braço direito, mão direita, pescoço, garganta, rosto, pálpebras, testa, cérebro, couro cabeludo. A seguir, deseje sinceramente, com sentimento, ver alguém ou alguma coisa ou transportar-se para algum lugar. Relaxe. Relaxe mais e mais. Deseje que a pessoa, ou aquilo que pretende ver, apareça na tela de sua mente, diante de você. Crie. Imagine. No começo será como se você estivesse imaginando. À medida que der certo, você adquirirá mais autoconfiança e segurança. Comece a exercitar-se colocando na tela de sua mente uma flor e veja sob todos os ângulos, fazendo-a mudar de cor. Depois ponha na sua tela mental uma pessoa. Faça exercícios. Acredite no poder de clarividência que você tem e poderá operar verdadeiras maravilhas. Através da clarividência você pode ajudar as pessoas a recuperarem a saúde. Verifique o órgão doente e faça uma limpeza, a seu modo, coloque mentalmente sobre a parte afetada um líquido milagroso e irradie, nesta parte, uma luz branco-azulada, carregada de energia curadora. Se houver dor nesse local, irradie sobre ele uma intensa luz anestésica de cor azul escura. O subconsciente da pessoa, que está ligado em linha direta no seu subconsciente, receberá esse influxo e reagirá de acordo. E os benefícios não se farão esperar. Eu já tenho visto muitos casos de clarividência, em cursos que participei, e posso lhe assegurar que você também tem esse dom. Pratique-o.
Se você não conseguir ver as imagens na sua tela mental, poderá, então, sentir a realidade. Oriente-se por esta sensação. Talvez, até, você ouça vozes e aí estará agindo pelo canal da clareaudiência. Conheço uma amiga que não vê a imagem mas ouve, sente e sabe, em determinados casos, o que está pensando a outra pessoa. Ela é médica e por esse método a doença e o estado do paciente surgem à sua mente. Nunca use o poder da sua mente para alcançar benefícios próprios em prejuízo de outrem. Se assim fizer, você colherá sofrimentos, pois tudo o que fizer a outrem estará fazendo a si mesmo. Sempre que deseja obter algo de alguém, mergulhe antes a sua mente na harmonia infinita, na paz infinita, no amor infinito. Ligue o seu poder infinito. Siga a orientação de Tiago: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. A sabedoria extrasensorial que você busca, você a recebe. Use-a em seu benefício e em benefício dos outros. Felizmente, o homem de hoje está se dando conta de que o caminho da humanidade atual é o caminho do poder da mente. Aí será encontrada a chave para entrar no paraíso perdido. Você tem dons incríveis e nunca imaginados. Até quando ficarão submersos num mundo desconhecido e inatingido? Descubra todas as suas forças e capacidades interiores e use-as. Não deixe desabitada esta terra de Canaã, onde correm leite e mel. Você está começando uma vida nova. O primeiro milagre já está acontecendo, aqui e agora, em você. Muitos outros se seguirão. Que a sua colheita seja abundante e eterna e o sorriso da felicidade e do sucesso sempre enfeite os seus lábios.